A família real britânica fez um pacto com o demônio para conquistar o trono? A princesa Diana morreu em um acidente ou foi assassinada? Existem muitos boatos dizendo que a história dessa família está diretamente ligada a rituais satânicos. Mas será que isso é verdade? Sim. Existem boatos que são reais, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Olá! Essa fanfic ficou um pouquinho longa, então eu vou ter que dividir em duas partes. Na primeira, eu vou falar sobre a origem da família real. E na segunda parte, no segundo vídeo, eu vou falar sobre as últimas décadas da família, né? Desde a princesa Diana, Rainha Elizabeth, e é isso. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, me seguir no TikTok, lá eu faço videozinhos curtos falando sobre teorias e fanfics. E não esqueçam de sugerir novas histórias para eu escrever uma fanfic e apresentar aqui, assim como eu estou fazendo com essa história da família real. E vamos lá! Existem registros de pessoas que praticavam rituais de bruxaria na Era Antiga na Península Ibérica muito antes da ascensão da Grécia Antiga, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Esses registros provam que práticas de magia faziam parte da realidade das civilizações primitivas. Nesses documentos antigos continham várias informações a respeito das práticas de magia, como instruções de rituais a serem seguidos para pessoas que queriam se tornar bruxas. Para a crença antiga, existem duas possibilidades para uma pessoa ser bruxa. A primeira são as bruxas naturais, que são bruxas que nascem com dons sobre-humanos. E a segunda possibilidade são bruxas de magia obscura, que essas pessoas não nascem com um dom, mas elas adquirem esse dom através de pactos realizados com demônios e com deuses. Só que esse segundo grupo de bruxas, né, as bruxas obscuras, elas podem ser bem mais perigosas porque os rituais que elas praticam envolvem sacrifícios humanos e canibalismo. Segundo esses documentos antigos, essas bruxas elas foram se envolvendo, se aproximando, fazendo círculos sociais, se casando, construindo famílias, e as tradições delas foram se fortalecendo, foram crescendo. E esse tipo de comportamento trouxe muito poder para elas. E é até interessante que nesses documentos antigos que foram encontrados, muitos nomes de famílias poderosas da época estão registrados nesses documentos. Como, por exemplo, o nome da família real da Rússia, os Romanov. Por isso, existem várias teorias que dizem que os Romanov eram bruxos e ascenderam ao poder graças a pactos selados com demônios. Na Revolução Russa, no início do século XX, os Romanov foram assassinados, seus corpos foram encontrados fuzilados, menos o corpo de uma das filhas, a Anastácia. E o desaparecimento dessa menina também é cercado por muitas teorias. Cada família de bruxas tem suas próprias crenças e adoram a deuses que elas se identificam, mas geralmente adoram a deusa Diana, também conhecida como Artemis na versão romana, que juntamente com Selene e Hécate formam a deusa de 3 formas. Entre as várias ramificações da bruxaria, existem outras muito famosas como a Estregueria da Itália e a Ordem Sagrada de Benu, sediada aqui no Brasil. Em 1902, Wagner Finkler, um historiador alemão, lançou o livro Witches, Hereditarium Sacramento, em que levanta várias teorias sobre as famílias nobres europeias e seus envolvimentos com magia e pactos demoníacos. Tendo o embasamento de documentos antigos, Wagner cita em seu livro famílias poderosas que também são mencionadas nesses documentos antigos, como a família real britânica, na época conhecidos como Saxe-Coburgo-Gotha, que pertenciam a um grande império alemão. Era uma família muito respeitada e histórias os relacionando ao ocultismo nunca passaram de boatos.
No século XIII, a igreja iniciou vários conflitos em busca de poder, e um desses conflitos foi travado contra essa casa, Saxe-Coburgo-Gotha. Essa casa, eles perceberam que eles tinham grande chance de perder na guerra contra a igreja, então eles decidiram que iriam se tornar a igreja também. Seria uma forma de se aliar com os inimigos. E durante os séculos surgiram muitos boatos de que essa família tinha se afiliados, feito algum pacto com o demônio Ahriman. Durante a história da humanidade, sempre que esse demônio aparece, a imagem dele é associada a bruxas que fazem rituais e que durante esses rituais elas podem corromper muitas pessoas. Ainda existem muitos livros de rituais satânicos dedicados a Ahriman, e os rituais deles sempre exigem sangue de pessoas sacrificadas, sangue que vai ser oferecido a ele. E em 1925, arqueólogos encontraram um pergaminho e conseguiram traduzir ele. Ele estava escrito em latim e era um processo de um ritual que era um pacto, um contrato com esse demônio, de que bruxas se comprometiam com ele, de que elas conseguiriam sacrificar 1000 pessoas por ano, para que, em troca de todo esse sangue oferecido ao demônio, ele daria às bruxas mais poder. A partir disso, mais teorias surgiram envolvendo o nome da família Saxe-Coburgo-Gotha, porque o nome dessa família, de ancestrais dessa família, estavam nesse pergaminho também, nesse contrato com o demônio. Durante os séculos seguintes, vários membros dessa família ingressaram na vida religiosa, ocupando cargos importantes dentro da igreja, como foi o caso de Ernesto I, um dos membros dessa família que se tornou Papa. Na Itália, em 1580, o padre Giovanni Boccaccio escreveu o livro Bruxas na Igreja, em que ele denunciava poderosos homens religiosos que ocupavam cargos importantes na igreja, mas que, segundo ele, haviam sido enviados por Satanás para destruir o cristianismo. Alguns padres se uniram contra os Saxe, mas não conseguiram resistir por muito tempo, pois essa família era muito forte e isso causou a morte de alguns padres rebeldes. Em 1901, durante o desenvolvimento das pesquisas realizadas pelo Wagner Finkler, ele também desenvolveu uma teoria de que a família Saxe-Coburgo-Gotha, para tirar o foco da igreja de cima deles, eles jogaram o foco para pessoas inocentes. Por exemplo, eles sabiam que a igreja era completamente oposta a qualquer tipo de crença que não fosse o cristianismo. Então qualquer coisa fora do cristianismo era do demônio e pronto, e eles caçavam essas pessoas. Então eles começaram a espalhar esses boatos e fazer crescer essa ideia de que existiam bruxas inseridas na sociedade. Então foi um momento que muitas mulheres que mexiam com ervas medicinais, que faziam uma receitinha um pouquinho diferente, não baixava a cabeça para o marido, ou uma mulher que não atendia as normas estabelecidas pela sociedade, qualquer mulher que saísse dos padrões ou que apresentasse algum comportamento suspeito, eram queimadas nas fogueiras como bruxas. Então muitas pessoas inocentes morreram, até outros pesquisadores que defendem essa teoria, que acreditam nessa teoria, eles também acreditam que provavelmente a família Saxe-Coburgo-Gotha conseguiu atender às exigências do ritual para o demônio Ahriman por causa dessas mortes dessas mulheres. Porque assim, não precisava necessariamente dessa família ir lá e matar. Através dos assassinatos causados pelo pessoal da igreja, eles conseguiam pegar esses corpos, o sangue dessas pessoas e oferecer nos rituais deles. Em 1322, o Papa João XXII incluiu a bruxaria como heresia, e daí tudo foi piorando cada vez mais. Chegou assim num ponto que qualquer coisa que fosse negativa, chuva fora de estação, pragas, morte sem nenhum motivo, morte de recém-nascido,
qualquer coisa que fosse considerada ruim, já vinha a ideia de que era porque tinha alguma bruxa pela região, e isso já ia causar a morte de alguém, ou por afogamento, pela fogueira, enforcamento ou guilhotina. A igreja foi matando tantas pessoas durante os séculos que a família Saxe-Coburgo-Gotha, como eu falei, não precisou matar ninguém em seus sacrifícios, porque eles pegavam os corpos dessas pessoas assassinadas pela igreja. E se os registros antigos e pesquisas de historiadores estiverem corretas, o plano dessa família deu muito certo, considerando que durante os séculos, através de tribunais civis, tribunais religiosos, guerras santas, cruzadas e sessões de torturas criadas por cristãos, muitas vidas foram perdidas. Várias obras de torturas foram criadas na Idade Média, como em 1487, quando o clérigo católico Henrique Kramer lançou Malleus Maleficarum, um livro que deve seu sucesso ao revolucionário método de reproduzir livros e por 2 séculos o segundo livro mais vendido na Europa após a própria Bíblia. Esse livro é um guia de caça às bruxas e heresias. Nele, Kramer endossa o extermínio, valendo-se de detalhadas análises legais e teológicas, louvando a prática da tortura para obter confissões. O ponto central do livro afirma justamente que as mulheres têm tendência natural a se tornarem bruxas. Após a publicação do Malleus, autoridades católicas e protestantes passaram a usá-lo no julgamento e condenação de suspeitas de bruxaria, tornando ainda mais brutal a perseguição contra mulheres inocentes que eram vistas como parte de um complô internacional de bruxaria. Antes de finalizar essa fanfic, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e não esqueçam também de sugerir novas histórias para eu escrever e apresentar aqui para vocês como fanfic também. Qualquer coisa que vocês queiram, fanfics envolvendo o nome de pessoas famosas, teorias da conspiração, contextos memoráveis, magia, OVNI, qualquer coisa que fique legal em uma história e que vocês queiram ver aqui, tá bom? Continuando, entre os séculos 14 e 15, a família Saxe já tinha crescido muito, já tinha dominado grande parte da Igreja Católica, então era um momento muito bom para eles. Tanto que em 1484, eles conseguiram fazer com que mais um membro da família deles se tornasse Papa. O Papa Inocêncio VIII, que foi um personagem muito importante para manutenção do poder dessa família, só que era um papa muito complicado, porque ele vivia assim uma vida de muitos excessos. Ele não era uma pessoa discreta, tanto que ele chegou a ter 16 filhos com mulheres casadas. O pesquisador e historiador Wagner Finkler acredita que, pelos excessos do Papa Inocêncio, se levantou pela primeira vez contra a violência da Igreja e contra a influência negativa da família Saxe-Coburgo-Gotha, um grupo de famílias que tentava impedir os abusos contra a população. Esse grupo foi liderado pela família Spencer, que teve como fundador Henry Spencer. Wagner Finkler acredita que esse grupo de famílias também eram famílias formadas por bruxas, principalmente a família Spencer, mas ao contrário dos Saxe, os Spencer era uma família de bruxas naturais. Segundo estudos do Wagner, eles não tinham ligação com demônios, os rituais que eles praticavam não envolviam sacrifícios ou qualquer coisa que pudesse prejudicar outras pessoas. Não apenas Wagner, mas também outros estudiosos acreditam que a morte do Papa Inocêncio em 1492 foi arquitetada pela família Spencer e outras famílias poderosas da época, que iniciaram uma guerra silenciosa contra os Saxe-Coburgo-Gotha. As brigas entre essas famílias de bruxos duraram séculos. Os Spencers foram se tornando cada vez mais relevantes, enquanto os Saxe permaneceram lutando para manter o poder e os rituais com as mortes que a Inquisição fornecia. Mas a família Spencer conseguiu diminuir o poder dos Saxe e a última pessoa a ser morta por acusação de bruxaria foi a Anna Gold, na Suécia, em 1734. As crenças em relação às bruxas já estavam muito fracas.
tanto que a Ana foi acusada formalmente por envenenamento e não por bruxaria. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam que isso aqui é uma fanfic, eu mesmo não acredito em absolutamente nada do que eu disse. Se a família real britânica é bruxa ou não, se eles matam pessoas ou não, eu não sei, também ninguém sabe disso. No próximo vídeo, quer dizer, eu não sei se vai ser o próximo, mas eu ainda vou fazer a parte 2 desse vídeo, que eu vou contar melhor sobre a vida da princesa Diana e sobre a rainha Elizabeth e sobre o atual momento da família real britânica, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e é isso. Tchau!